Imagina só, um homem que se vestia com peles de animais, comia gafanhotos, e mesmo assim, a voz dele fez um império tremer. Hoje a gente vai fundo na vida de João Batista, essa figura incrível conhecida como a voz do deserto, tudo com base no que nos conta o livro de Urântia. Olha, não estamos falando de uma pessoa qualquer, né? Era uma figura de uma convicção tão pura, tão selvagem, que saiu do meio do deserto com uma mensagem que ia literalmente abalar as estruturas de um império. Mas, afinal, quem era esse homem? O que ele tinha de tão especial na sua mensagem para fazer multidões largarem tudo só para ir ouvir ele falar? É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos mergulhar na história do profeta que preparou o caminho. Então, vamos começar. Imagina a cena. A gente está lá, nas margens do Rio Jordão, e de repente surge uma mensagem. Uma só, mas tão poderosa que ela parece cortar o ar e começa a juntar gente, muita gente. Era isso que ele dizia: arrependei-vos, o reino do céu está próximo. E pensem bem, isso não era só papo de religião, não. Era uma baita declaração política. Para um povo que vivia oprimido pelo Império Romano, ouvir falar numa nova ordem eterna, nossa, isso era uma esperança radical. E perigosa, muito perigosa. Mas vamos combinar, uma convicção forte assim não aparece do nada, né? Para a gente entender de verdade quem era João Batista, a gente precisa voltar lá no começo. O caminho dele foi traçado desde muito, muito cedo. A vida do João foi cheia de momentos que definiram tudo. Desde que ele nasceu lá em 7 a.C., até fazer um voto que mudou a vida dele para sempre aos 14 anos. E depois, a perda do pai, a decisão de ir para o deserto, cada um desses passos foi como uma peça que o preparou para sua grande missão. Então, com só 14 anos, ele faz o voto de Nazireu. E não era um voto qualquer, era para a vida toda. Isso queria dizer uma vida de dedicação total. Nada de bebida alcoólica, cabelo sempre comprido e nem pensar em tocar em alguém que já morreu. Era um negócio radical mesmo, sabe? O mesmo tipo de voto que figuras como Sansão e Samuel fizeram. Isso aí forjou uma vontade de ferro nele. E a inspiração dele, sabe quem era? O antigo profeta Elias. O João, de propósito, começou a se vestir de um jeito rústico igual a ele, a falar de um jeito direto, sem rodeios. Ele virou a própria imagem do profeta, uma crítica ambulante contra a corrupção e o conformismo daquela época. Beleza, então a gente tem a frase principal da pregação dele: o reino está próximo. Isso devia ser eletrizante de ouvir. Mas o que essa promessa queria dizer de verdade para toda aquela gente que se juntava para escutar? E é aqui que a coisa fica interessante, porque existia uma tensão no ar. Tinha dois lados bem claros, né? De um, a esperança da galera por um rei guerreiro, um novo Davi que ia chegar botando ordem e chutar os romanos para fora.